Olá pessoal, vamos começar então o nosso estudo analítico e geométrico sobre lentes convergentes e divergentes. Na nossa aula síncrona de terça-feira, eu expliquei para vocês o que é uma lente, a diferença entre lentes convergentes e divergentes e por que lentes de bordas delgadas são convergentes e lentes de bordas espessas são divergentes. O que significa ser convergente e o que significa ser divergente. Em resumo, convergente é aquela lente que, após os raios paralelos atravessarem a lente, eles convergem, eles tendem a encontrarem-se em um ponto em comum. Já as lentes divergentes, após os raios paralelos atravessarem a lentes, eles divergem, eles afastam-se uns em relação aos outros. Então, eles vão se afastando, eles vão tendendo a um distanciamento cada vez maior de um em relação ao outro. Também falei sobre o que é o centro óptico, que é o meiozinho da lente, é um ponto que tem lá dentro que qualquer raio que ele passe pela lente e atravesse aquele ponto, ele não vai sofrer desvio nenhum. Dito isso, lembrando então brevemente os conceitos que foram abordados na aula anterior, eu gostaria de começar a aula de hoje falando sobre foco. Foco é um ponto que a gente já falamos quando tratávamos sobre espelhos. Então, para quem não lembra, o espelho esférico pode ser côncavo ou convexo, ele na verdade ele é um pedacinho de uma esfera, né? Ele é uma calota de uma esfera. E a esfera, se ela continuasse aqui, se você não tivesse ela recortada, ela tem um centro. Um centro a partir do qual você traça o raio. Quando você pega só uma fatia dessa esfera, aqui na metade, entre o centro e o vértice, você tem o que a gente chama de foco. Então, aqui nós traçávamos uma linha reta, que a gente chama de eixo do espelho, o eixo óptico. E qual que é a importância do foco? Você vai ter a conjugação de alguns raios notáveis, tem regrinhas para saber para onde que eles refletem. A saber, todo raio, isso é lá do espelho, tá? Todo raio que atinge o espelho paralelo ao centro óptico, ele vai ser refletido passando pelo foco. Pela lei de reversibilidade dos raios, um raio que atinge o espelho passando pelo foco, ele irá retornar paralelo ao eixo. E existiam outros ainda, né? Todo raio que atingiu o espelho passando pelo centro, ele retorna sobre si mesmo. Então, esse raio, por exemplo, ele vai por aqui e depois ele volta em cima dele mesmo. E todo raio que atinge o vértice do espelho, ele reflete-se simetricamente ao raio incidente. Tá? Ficou um pouco poluído, mas é que esse assunto já foi abordado. Então, no caso de lentes, nós também temos esse ponto chamado foco, mas com uma diferença. Como a lente não reflete e sim transmite os raios luminosos, você vai ter um foco de cada lado da lente. Você vai ter dois focos. E esses dois focos nós vamos chamá-los de foco imagem e foco objeto. É mais fácil eu explicar primeiro o que é o foco imagem. É um ponto sobre o eixo óptico, assim como era no caso de espelhos, onde a lente conjuga os raios que a atravessarem paralelamente. Então, digamos aqui que você tem uma lente convergente. Lembra, lente convergente a gente coloca uma setinha assim para simbolizar a continuidade aqui de uma calota esférica de cada lado. É só um simbolismo, tá? Você não vai ficar tracejando essa parte que eu estou fazendo aqui. Só para lembrar a gente que uma lente convergente ela tem as bordas finas e o meio mais gordinho. Tá? Show. Então, toda vez que a gente quiser representar uma lente convergente, a gente vai fazer essa setinha assim.
Então, aqui eu tenho uma lente convergente, aqui eu tenho o eixo óptico. Então, todos os raios que atravessarem a lente, agora lembre, os raios que chegarem na lente, eles não vão voltar, como no caso dos espelhos, tá? Eles vão ter que atravessar. Mas esse atravessar, ele vai poder ser direcionado para algum lugar. No caso das lentes convergentes, ela vai conjugar todos esses raios para um mesmo ponto. Todos eles vão atravessar aqui, passando por um mesmo ponto. Entenderam? E esse é o ponto em comum que eu chamo de foco. O foco imagem, como a gente vai ter dois focos, a gente vai diferenciar o símbolo dele por uma linha, porque você vai ter o foco objeto, que vai ser o F. E na lente divergente, como será que você vai poder ter o teu foco imagem? Então, eu vou colocar aqui do lado uma lente divergente, aqui está o eixo óptico dela. Lembra, o simbolismo que a gente vai usar só para fazer com que a gente lembre que a lente ela espalha os raios, é uma flechinha nesse sentido aqui. Só para lembrar que a gente tem aqui o que seria duas esferas assim, mais ou menos, onde o meio é magrinho e as bordas são mais gordinhas. Então, a gente faz só esse lembrete. Então, aqui, lente convergente, os raios se encontram num ponto. Só que a lente divergente ela tem que espalhar os raios. Então, esses mesmos raios que, no caso convergente, chegavam paralelo, eles vão sim atravessar a lente. Lente não reflete, lente ela transmite os raios. Só que o que vai acontecer? Esses raios eles vão ter que fazer assim, ó. Então, como é que eles vão se encontrar num ponto aqui? A resposta é, eles não vão se encontrar deste lado. O que vai acontecer é que você vai prolongar, deixa eu fazer de vermelho mesmo, você vai prolongar aqui vai ser um pouco difícil. Eu vou cortar o vídeo para dar tempo de fazer isso e não ocupar o tempo de aula. Então, está aqui. Os raios, a trajetória do raio mesmo é essa parte vermelha, em magenta, essa cor meio rosinha aqui, é o que seria o prolongamento do raio que eu pontilhei. Então, de fato, eles não vão se encontrar num foco, mas o prolongamento deles vão todos convergir, vão ser conjugados para este ponto aqui. E este ponto aqui vai ser justamente o foco imagem da lente convergente. Desculpa, divergente. Então, o que a gente consegue perceber aqui? No caso da lente convergente, o foco imagem é um ponto real. Lembra a diferença de ponto real e ponto virtual? O ponto real, seja ele um ponto objeto, um ponto imagem, ele é o cruzamento de raios mesmo, a trajetória do raio. Já o virtual é quando você cruza os prolongamentos dos raios. Então, no caso da lente divergente, o foco imagem é virtual. Toda vez que você tem que espichar o raio para encontrar o cruzamento, esse ponto é um ponto virtual. Agora vamos para o ponto objeto. Deixa eu me mudar para cá. O caso do ponto objeto é um ponto também sobre o eixo óptico, a partir do qual os raios irradiados, então agora os raios eles não chegam na lente paralelamente, eles são irradiados, tá? E chegam na lente dessa forma, se afastando uns dos outros. Quando eles são irradiados a partir do foco objeto, eles atravessam a lente e emergem de forma paralela. Então vamos lá. Você tem aqui novamente duas situações, a lente convergente e a lente divergente. Vamos começar pela lente convergente. Aqui você tem o eixo óptico, lente convergente a gente simboliza dessa maneira aqui. Você tem agora um ponto a partir do qual os raios eles chegarão aqui
Deixa eu colocar ele mais perto. Os raios chegarão na lente não mais paralelamente, e sim nessa forma aqui, ó. Quando eles fazem isso a partir do foco objeto, não é mais o foco imagem, eles atravessam a lente e saem bonitinho, um do ladinho do outro, de forma paralela. Não é qualquer ponto que vai fazer isso, tá? Aqui eu chutei, não dá para saber, mas existe uma lente onde este ponto é o foco. Se lá em cima o foco imagem era f', o foco objeto é o meu f. Neste caso aqui, então, da lente convergente, o foco objeto fica do lado da lente onde os raios incidem e o foco imagem fica do lado da lente onde os raios são transmitidos. Assim como você tinha um foco imagem real, você vai ter aqui um ponto foco objeto real. E a lente divergente? A lente divergente sempre tem que exigir um pouquinho mais de fosfato aí do nosso cérebro. Lembra? A função da lente divergente é espalhar os raios e não juntar os raios. Então você tem o eixo óptico, lá no caso de cima, os raios chegavam paralelos e saem se afastando. Agora, os raios chegam se afastando e eles têm que sair se afastando mais ainda, né? Porque é uma lente divergente, ela tem que acentuar esse afastamento aí relativo dos raios. Lente divergente a gente simboliza assim. Novamente, você tem aqui os raios. Antes de fazer isso, eles têm que. Vamos pensar ao contrário. Vamos pensar primeiro o lado que eles saem, né? Eles saem paralelos. Vamos pensar como que eles têm que chegar para sair paralelos. Se a função da lente divergente é espalhar o raio, ele tem que sair da lente com um afastamento maior daquele que ele chegou. Para ele sair paralelo, significa que ele tem que chegar se juntando. Ou seja, ele tem que chegar assim, ó. Onde, se não existisse a lente, eles iriam se encontrar. Por existir a lente divergente, eles nunca mais se encontram, porque ela vai espalhar um pouco mais. Mas e onde é que vai estar o foco objeto, o ponto a partir do qual eles irradiam? Vai estar em você prolongar esses raios aqui. Aqui eu chutei uma inclinação, mas não vai dar certo. Deixa eu fazer diferente. Novamente eu vou fazer um pequeno corte no vídeo, rapidinho, já volto. Então aqui nós temos o cenário em que eu descrevi. O raio mesmo é a linha vermelha, tá? Nessa minha representação. Então, eles chegam de uma maneira que eles se encontrariam caso não houvesse a lente, e por ela ser divergente, eles não se encontrarão mais, porque a função da lente divergente é espalhar os raios. Mas de onde eles estão vindo? Eles não estão vindo de um objeto real, eles estão vindo de um objeto virtual. Por quê? Eu preciso prolongar os raios para encontrar um ponto aqui, F, a partir do qual eles seriam irradiados. Então, assim como o ponto imagem da lente divergente é virtual, da mesma maneira, o ponto objeto da lente divergente, o foco objeto, é virtual. Então, lente convergente, ponto objeto e ponto imagem são reais.
lente divergente, ponto objeto e ponto imagem são virtuais. Lente convergente, ponto objeto fica do lado da lente onde os raios incidem. Ponto imagem fica do lado da lente onde os raios são transmitidos. No caso da lente divergente, é o contrário. Ponto objeto, vamos aqui embaixo, fica do lado da lente para onde os raios são transmitidos. Ponto imagem fica do lado da lente onde os raios são incidentes. Dito isso, nós temos aqui como construir geometricamente a formação da imagem obtidas por lentes convergentes e divergentes a partir do que a gente chama de raios notáveis. Lembra que existiam já nos espelhos os raios notáveis? Só que aqui vai ter menos, vai ser mais fácil. Os raios notáveis são aqueles que eu explorei poucos minutos atrás. Quero aqueles. O raio que passa pelo foco volta paralelo ao eixo. Raio que incide paralelamente ao eixo volta pelo foco. Raio que incide no vértice volta simetricamente ao próprio raio incidente. E raio que incide passando pelo centro volta sobre ele mesmo. Então, eram esses 4, né? Aqui nós vamos ter um número menor, que são os raios notáveis das lentes, que são os seguintes. O raio que incide na lente passando pelo foco objeto. Isso vale tanto para convergente quanto para divergente, tá? Aqui cabe um parênteses, ou em direção a ele, porque no caso da lente divergente o foco objeto é virtual. Então, ou indo em direção a ele, né, mas a lente chega antes. Emerge porque ele atravessa a lente, né, não vai ser refletido. Emergirá paralelo ao eixo óptico. Segundo, o raio que incide na lente vou fazer o seguinte, perco muito tempo escrevendo. Vou fazer um pequeno corte aqui e já vou enunciar elas. Então está aqui. Segundo, o raio que incide na lente paralelamente ao eixo, ele emerge, ele atravessa a lente em direção ao foco-imagem. Se for uma lente convergente, ele vai passar de fato pelo foco-imagem. Se for uma lente divergente, ele vai abrir, né? Mas se você prolonga, os prolongamentos atingem o foco-imagem. E o terceiro é o que a gente já falou na última aula, que o raio que incide na lente passando pelo centro óptico, ele não sofre desvio. O centro óptico é exatamente o meio ali da lente, onde ela cruza com o eixo óptico. Uma coisa muito importante, o foco-imagem e o foco-objeto, eles são simétricos em relação à própria lente, tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente. O que vai mudar de uma para outra é em que lado vai estar o foco-imagem e em que lado está o foco-objeto. Por exemplo, na lente convergente, onde o foco-imagem ele está do lado oposto aos raios incidentes, digamos que ele esteja num ponto a 50 centímetros da lente, com certeza o foco-objeto estará a 50 centímetros da lente também, só que do outro lado, do lado onde os raios incidem. Tudo bem? Com essas 3 regrinhas, a gente pode montar aqui, fazer previsões de onde as lentes conjugam as imagens dos objetos. Faremos de uma forma semelhante ao que fizemos no caso de espelhos esféricos. Vamos começar com um caso mais simples, que não vai ter várias situações a serem trabalhadas, vai ser um caso geral só,
que é da lente divergente. A lente convergente vai ter situações distintas dependendo de onde está o objeto, mas a lente divergente não tem esses detalhes. Então, vamos pensar o que acontece com a lente divergente. Pessoal, só antecipando um pouquinho uma coisa, as lentes são empregadas nos óculos, né, de quem tem problemas de visão. Tem um macete, eu não gosto muito de macetes, né? Não sei nem se usa muito isso ainda, mas na minha época de aluno de ensino médio, os professores ficavam de química, de física, de matemática, falando versinhos e joguinhos de palavra para a gente lembrar das equações ou de alguma regrinha aí. Mas tem uma que eu lembro bem, guardo com muito carinho, porque foi meu pai que inventou. É uma piadinha infame, tá? A piada é a seguinte, mas vai ajudar, ajuda a lembrar, neste caso. Para a gente saber, existe dois problemas principais de visão, a miopia e a hipermetropia. Existe o astigmatismo também, mas é um pouquinho mais complicado de entender. A gente vai falar deles ainda. A miopia é quem tem dificuldade de ver muito longe e a hipermetropia é quem tem dificuldade de ver muito pertinho. Para cada um desses problemas, você usa um tipo de lente. No caso do míope, usa lentes divergentes. E no caso do hipermétrope, usa lentes convergentes. E tem uma regrinha, na época que eu era aluno, nunca mais me esqueci, para a gente lembrar qual problema óptico, qual problema de visão usa cada lente. E a piadinha é a seguinte: por que o míope não vai ao zoológico? E a resposta é: o míope não vai ao zoológico porque ele usa lente divergente. Tá? Porque se ele fosse ao zoológico, ele teria que usar lente de ver bicho. É horrível, é ridícula. Tá? A função não é fazer vocês rirem, a função é fazer vocês lembrarem qual é o tipo de lente de cada problema. Então, você tem um amigo míope, ou se você é míope, provavelmente sua lente é divergente. Como é que você sabe que você tem lente divergente? Porque toda lente divergente ela tem bordas espessas. Ela é esse tipo de lente aqui, certo? A borda dela é mais grossa do que o meio dela. Então, principalmente se você tem um grau elevado de miopia, às vezes a armação ela não é nem tão grossa quanto a borda da lente, ela fica sobrando para os lados. Já se você é hipermétrope, o meio da lente é mais gordinho e a borda dela é mais fininha. Então lembre, toda vez que você tem uma lente grossa nas pontas, é porque é o óculos de um míope, porque essa é uma lente divergente, não de ver bicho. E míope não vai ao zoológico. Você não pode errar a piada, não pode achar assim, por que o hipermétrope não vai ao zoológico? Não vai dar certo. Mas então vamos começar com a lente divergente, que é a mais simples, a lente do míope. Vamos colocar aqui um eixo óptico. Vamos colocar uma representação da lente divergente. Lembrando, lente divergente a gente simboliza assim, tá? Borda grossa. Vamos colocar uma seta simbolizando aqui o objeto. Lembrando, no caso da lente divergente, você sempre vai ter dois focos, né, tanto para a lente divergente quanto para a convergente, mas no caso da lente divergente, o foco imagem está do lado onde os raios incidem. Então vamos supor que seja aqui 1, 2, 3, 4. Não, 3, deixa aqui. Então, este é o foco imagem. Necessariamente de forma simétrica, 1, 2, 3, aqui está o foco objeto, F. Vamos ver onde é que se forma essa imagem. Vamos fazer dois raios. Primeiro raio, o raio que tende a atingir. Ou melhor, vou fazer o paralelo. Raio que incide paralelo, ele é transmitido de forma que passaria pelo foco objeto. Desculpa, foco imagem. Como é que eu sei isso? Ora, faz assim, ó. Faz desde aqui até lá. Ele vai fazer isso aqui, ó. Sendo que do lado de cá é prolongamento, né?
o raio mesmo, ele vai fazer essa trajetória, vai chegar paralelo e vai ir para cima. Bom, existem vários outros raios que a gente poderia usar. Vários não, tem dois, né? Um deles é aquele que fala que atinge o eixo óptico e não sofre desvio nenhum. Esse aqui você não precisa esticar ele, tá? Não precisa fazer o prolongamento. Então, aqui vai estar a cabeça da imagem. A imagem vai acontecer aqui. Então, este é o objeto, essa é a imagem. Poderia construir essa mesma imagem de outra maneira? Poderia, usando aquele outra regrinha lá. Aquele que atinge a lente de maneira a passar pelo foco desculpa. Atinge a lente como se fosse passar pelo objeto. Então, ele faria isso, né? Não, aqui não iria dar certo, não. Ele teria que fazer isso aqui. Ah, não, dá certo sim. Então, este raio aqui, ele atinge a lente como se fosse passar pelo foco objeto, mas ele não passa, porque antes disso ele diverge. Aí você vai esticar esse raio aqui. Um pouquinho mais chatinho de fazer essa outra regra. E você chegaria no mesmo ponto. Então, você pode usar qualquer um desses três. Ficou meio poluído, eu vou apagar esse último, tá? Você faria assim, para cá, depois espicha ele para cá. Espicha o raio transmitido. Eu vou apagar ele só para não ficar tão confusa a imagem. Deixar esses dois. E este vai ser o único caso. Não importa se o objeto está antes do foco, depois do foco, ele vai sempre cair nesse caso. Qual é o caso aqui? A imagem. Vamos classificar ela. Vai ser o quê? Real ou virtual? Virtual. Porque virtual ela foi obtida a partir de pelo menos um prolongamento, né? De raios luminosos transmitidos. E, assim como no espelho, gente, não só espelho, qualquer sistema óptico. Imagem virtual é em pé, imagem real é invertida. Então, neste caso, é meio redundante, mas aqui só para lembrar, a imagem vai ser virtual, direita, em pé, né? E menor que o objeto. Por isso que quando você olha, principalmente uma pessoa que tem uma miopia elevada, você olha para o rosto dela e o olho dela atrás do óculos vai parecer diminuidinho, vai parecer menorzinho. Tá? Porque o objeto, neste caso, você está olhando do lado de cá, né? Você é o amigo que está olhando ele. Aqui está o, sei lá, o olho real do teu amigo. E aqui está a imagem que você vai conseguir visualizar. Então, ela vai parecer menorzinha para você, porque é uma lente divergente, principalmente se o grau é acentuado. E é o único caso da lente divergente. Agora vamos para a lente convergente, que aí sim vai ter algumas situações distintas. Nós vamos ter que diferenciar a depender da posição do objeto. Então vamos lá. Lente convergente. Primeiro caso. Objeto além do ponto antiprincipal. Eu esqueci de falar que ponto é esse, mas é bem claro, bem fácil de entender.
O ponto antiprincipal é o análogo ao centro de curvatura do espelho, no caso do espelho. No caso de lente, não é um centro, mas como é que você faz? Você dobra a distância focal. Então, temos aqui, por exemplo, vou representar uma lente convergente. Vou colocar a distância focal dela em 4 quadradinhos de unidade. 1, 2, 3, 4. Então, este é o foco. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, outro foco. Quando você estiver assistindo essa aula, tente pensar aqui antes de eu colocar. Qual que é o F'? O da esquerda ou da direita? Bom, depende de onde os raios chegam, né? Supondo que o objeto vai estar do lado esquerdo, qual é o ponto objeto? O ponto objeto, o foco objeto é o que está do lado esquerdo e o foco imagem do lado direito. Então, este é o F' da lente convergente. O ponto antiprincipal é o dobro do foco. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, este a gente chama de C. Assim como você tem 1, 2, 3. Então, você não precisa colocar do outro lado, tá? Primeiro caso, eu vou colocar o objeto antes do ponto antiprincipal. Está aqui. Vou fazer ele com 3 unidades de altura. Vamos lá? Usar os raios notáveis. Chega paralelo, converge para o foco. Passa pelo foco, sai paralelo. Deixa eu me jogar para cá. Então, o cruzamento vai estar do outro lado aqui. Deixa eu só fazer o seguinte. O cruzamento dos dois raios notáveis que emergem vai estar aqui. Portanto, este ponto é a cabeça da imagem. Então, a imagem vai ser uma seta assim. Lá ele tinha 3 unidades de altura. Aqui ele vai ter 2,5. Portanto, classificação. Essa situação, a imagem real ou virtual? Real. Toda imagem real é invertida. E nessa situação, ela é amplificada ou reduzida? Ela é reduzida, né? E menor que o objeto. Então, você diminui. Ela é uma imagem real, então você, pensando que isso aqui é uma lente, você observa do lado oposto aonde está o objeto. Conclusão, você não vai conseguir ver uma imagem deste lado, você vai ver o próprio objeto. Se você quiser ver a imagem, primeiro que o teu olho tem que sair daqui, ele não pode estar aqui, ele tem que estar antes. Como é que você vai conseguir ver essa imagem? Deixa eu deixar bem pequenininho. Se você quisesse ver essa imagem, você teria que observar ela assim, ó. E aqui você coloca um anteparo, um painel de projeção, alguma coisa, uma folha de papel, que permita aqui que você projete ela no papel. Aí você enxerga ela dessa maneira. Tudo bem? Tem uma imagem aqui do próprio livro-texto, que eu não sei se vocês estão lendo, que mostra essa situação aqui. Então, está aqui, ó. É a situação que eu acabei de mostrar para vocês. Então, essa lâmpada aqui é o objeto, essa daqui é a imagem, ele está mais longe do que o ponto antiprincipal. Você tem que colocar um anteparo aqui, você vai ter que colocar um pano, um pedaço de papel. Não vai formar a imagem como se fosse um holograma, né? E aí ela vai se formar do outro lado. Toda a imagem real é de ponta cabeça, como vocês podem estar observando aqui. Vamos para o segundo caso.
objeto sobre o ponto antiprincipal. Novamente, então, vou fazer a ilustração. Então, está aqui, lente convergente, foco objeto, foco imagem, ponto antiprincipal, e eu vou colocar o meu objeto aqui também com 3 unidades, como eu fiz antes, só que em cima do centro óptico. Vou usar outros raios notáveis agora, tá? Antes eu usei o que chegava paralelo ao eixo e era transmitido passando pelo foco, esse eu vou usar o mesmo. E outro eu usei aquele que passava, nem lembro qual que eu usei, que passava pelo foco objeto. Então, ao invés de passar pelo foco objeto, agora eu vou passar pelo centro óptico. Então, não sofre desvio. Vou usar este ponto aqui. Então, aqui no cruzamento, não ficou exatamente onde eu queria por causa daqui, ó. Deixa eu voltar. Tem que pegar exatamente esse pontinho. Aí. Não ficou exatamente onde eu queria, mas é para ser aqui, ó, o ponto de cruzamento. Então, essa é a cabeça do objeto. Desculpa, da imagem, não do objeto. Então, você vê que ela tem 3 unidades, só que ela é ao contrário. Então, classificando a imagem. Real ou virtual? Real, porque são os raios mesmo, de fato, que se cruzam. Toda imagem real é invertida. Quanto ao tamanho, é o mesmo tamanho. Então, não é nem amplificação e nem aumento. Então, usando aqui a ilustração do livro-texto de vocês, ficou bacana. Não acho que precise achar vídeos de YouTube para mostrar com lama. É uma fotografia mesmo, né, de um experimento real. Aqui não ilustra. Aqui, no caso do mesmo tamanho, só aparece a mesma figura esquemática que eu fiz para vocês. Tá? Mas aqui a lâmpada teria o mesmo tamanho, no caso, só seria de ponta cabeça. Vamos para o terceiro caso. O objeto agora estará entre o foco e o ponto antiprincipal. Então, ilustrando aqui, a lente, o eixo óptico, tarará, tarará, aquela coisa toda. Eixo óptico, lente convergente. Lente convergente a gente simboliza assim. Lentes delgadas, bordas delgadas. Foco 1, 2, 3, 4. Este é o meu foco objeto. 1, 2, 3, 4. Este é o foco imagem. Centro 1, 2, 3, 4. Centro não, ponto antiprincipal. O meu objeto está entre os dois. Vou colocar ele aqui, ó. Vamos lá? Atinge a lente paralelamente ao eixo, refrata passando pelo foco. Foco imagem, né? Chega na lente passando aqui, vai ficar ruim se eu fizer, ó, vai ter que esticar a lente lá para baixo. Então eu vou usar de novo esse que passa pelo centro óptico e não sofre desvio. Também vai ficar bem comprido, mas melhor. Então eu vou ter que espichar aquele outro raio aqui.
A gente não vai conseguir ver. Será que cruzou aqui? Cruzou. Então você vê, o cruzamento vai acontecer aqui assim, ó. Então aqui vai estar a imagem. Aqui está a cabeça da imagem. Essa é a imagem, este é o objeto. Aqui está o eixo óptico. Classificação da imagem. Real ou virtual? Real de novo, né? Porque é o raio mesmo, de fato, que se cruzou ali. É real, toda imagem real invertida. Neste caso, amplificada, né? Maior. Então, aumentou. Mas ainda preciso de um anteparo para conseguir enxergar essa imagem. Não é o caso de uma lupa, por exemplo, que você coloca na frente do olho e você enxerga o que está do outro lado aumentado. Neste caso, você tem que projetar ela, que é o caso que está ilustrado aqui no livro-texto de vocês. No lado esquerdo é a mesma esqueminha que eu mostrei lá, e aqui você tem uma imagem de um experimento. Aqui você tem uma lente convergente, aqui o objeto, aqui a imagem. O objeto está mais próximo da lente do que o ponto antiprincipal, e você tem que colocar um anteparo aqui, para ver uma projeção de um objeto invertido e aumentado. Tudo bem? Vamos agora para o quarto caso. Em cima do foco. Lembra o que acontecia em cima do foco no caso dos espelhos? Sobre o foco objeto, tá? Lembra que tem dois focos. Então, novamente, vamos representar aqui esquematicamente a lente convergente. Foco, objeto, aqui, foco, imagem, aqui, objeto sobre o foco, conjugação de imagem. Todo raio que incide paralelamente ao eixo óptico é transmitido passando pelo foco imagem. Todo raio que incide passando pelo centro óptico não sofre desvio. Conclusão: estes raios não vão se cruzar nem a pau. O que você consegue perceber disso? Não existe formação da imagem. Então, assim como no caso dos espelhos, eu tenho uma imagem imprópria. E vamos agora, então, para o quinto e último caso, que é quando o objeto está entre a lente e o foco objeto. Então, vamos lá. Eixo óptico, lente convergente,
1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho foco objeto. 1, 2, 3, 4. Foco imagem. O objeto, vou colocar aqui, 3 unidades de altura. Raios notáveis. Todo raio que atinge a lente paralelamente ao eixo é transmitido em direção ao foco imagem. Todo raio que incide passando pelo centro óptico não sofre desvio. E agora, será que esses raios vão se encontrar? Olha, os raios não, porque eles estão se afastando. No entanto, o prolongamento deles se encontram. Só que se eu for espichar esse prolongamento aqui, ó, eles vão se encontrar tão longe que meu desenho vai ficar meio infactível. Então eu vou mudar um pouquinho. Vou voltar aqui e eu vou colocar o objeto mais próximo da lente. Não, mais próximo do foco. Vou colocar ele aqui. Acho que aqui já está bom. Onde que estava antes? Tem que deixar ele mais perto da lente para que ele não seja formado tão longínquamente. Então, raios notáveis. Incide na lente paralela ao eixo. Passa pelo foco imagem. Incide na lente passando pelo centro óptico e não sofre desvio. Os raios se cruzam? Não, não se cruzam. Os prolongamentos dos raios se cruzariam? Se cruzariam. Aonde? Vamos espichar eles para o outro lado. Vou fazer de vermelho mesmo. Então tá aqui, ó. Ficou tão pertinho que pode ser que fique confuso. Este é o objeto e a imagem, a cabeça dela vai estar aqui, ó. Então a imagem vai acontecer do mesmo lado onde está o objeto em relação à lente. Então, neste caso, classificando a imagem agora é virtual ou real? É virtual, porque isso daqui eu não pontilhei, tá? Mas isso daqui são prolongamentos. Normalmente a gente pontilha, só para lembrar, tá? Você teve que espichar o raio para saber aonde ele iria se cruzar. Então, se é o cruzamento de prolongamento, a imagem é virtual. Toda imagem virtual é em pé. Ou direita, né? Neste caso, nossa, o que eu escrevi? Dieral com direita. Direita. E maior, ela é amplificada. Então, este é quando você de fato tem uma lupa. Você vê que se você pega uma lupa e você afasta muito o objeto da lupa, você não consegue distinguir nada. Então, para você ter essa função de aumento da lupa, você tem que deixar o objeto relativamente próximo da lente, como eu fiz aqui. Neste caso, você é um observador que está do lado de cá, do lado onde eles emergem, você vai ver essa imagem aqui, em relação a este objeto.
uma imagem maior do que, do que o próprio objeto, mas aumentada, que é essa ilustração aqui, ó. Tem uma partitura, a pessoa está usando uma lente. Então, aqui, ó, do lado esquerdo, você vê que é uma lente divergente. Opa! É uma imagem, naquela situação que eu falei que a imagem da lente divergente ela é virtual direita, mas menor. Então, você vai diminuir o que está ali dentro. Agora, se você usa uma lente convergente e o objeto relativamente próximo da lente, você vai ter isso daqui, um aumento da imagem em relação ao objeto. Óbvio que você tem que obedecer aquela quinta situação. O objeto tem que estar entre a lente e o foco. Beleza, gente? Com isso a gente conclui, então, a nossa aula sobre formação de imagem através do método geométrico. Deixamos o método analítico para a próxima videoaula. Até mais e tchau, tchau.